Povo de Deus, povo abençoado, que Deus em Cristo esteja abençoando toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Antes de falarmos dessa obra aqui, mais uma, do Edward M. Bondes, livro sobre oração, essa coleção fantástica, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dê o seu like aí, ative o sininho das notificações, para que quando nós lançarmos novos conteúdos aqui na plataforma, você seja comunicado imediatamente dos nossos conteúdos. Falando de oração, Edward M. Bondes, você deseja desenvolver-se na oração? Você deseja entrar nessa prática diária de oração e não sabe como? Eu vou te aconselhar esta coleção da editora Pencal, do Edward M. Bondes, que são 6 livros desse abnegado servo do Senhor. Ele não só escreveu sobre oração, mas ele vivia com essa prática de oração. Então não existe vida cristã sem oração. Não existe comunhão com Deus, com o Espírito Santo, sem oração. Jesus sempre estava orando em comunicação com o Pai. Se ele que era o nosso mestre, que era o Deus vivo, né, o Verbo que habitou entre nós, ele sempre estava em oração, falando com o Pai. Imagine eu, imagine você. Edward M. Bondes, neste exemplar aqui, ó, o Edward M. Bondes, ele fala sobre homens de oração. Quem são esses homens de oração citados aqui por Edward M. Bondes? É o seguinte, o Edward M. Bondes, olha, ele traz homem de oração, como Abraão estava em oração, Moisés, o poderoso intercessor, Elias, profeta de oração, Ezequias, o rei que orava, Esdras, o reformador de oração. Ele fala também sobre Neemias, que orou, o construtor de oração, Samuel, a criança de oração. Ele fala sobre Daniel, o prisioneiro da oração. Ele fala também sobre a fé de muitos outros personagens que apareceram na Bíblia e que marcaram a sua geração e o seu tempo, tiveram uma comunhão, uma vida espiritual sadia em comunhão com o Senhor através da oração. Ele vai falar sobre Paulo, o professor de oração. Aí depois ele vai comentar aqui Paulo e a sua oração. Então eu vou citar alguns trechos aqui desse livro, que ele é simplesmente maravilhoso. Toda essa coleção é maravilhosa. E eu creio que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, olha só. Homens santos de oração do Antigo Testamento. Os grandes homens de Deus, como Jeremias e muitos outros servos do Senhor, que tinha esse prazer de falar com Deus em oração. Olha que coisa maravilhosa. Abraão, porque homens e mulheres determinados queirão se erguer cedo e realmente arder por Deus. Ou por uma fé que irá entrar ao paraíso como uma aurora da manhã e ter navios de um mar sem margens preenchidos no ponto da alma antes que o trabalhador que nunca tinha sacudido o orvalho da sua foice ou o vendedor ambulante pegue a sua cesta para espalhar os tesouros da natureza de fruto diante dos compradores. Então, o que ele está dizendo? Que é necessário falarmos com Deus antes de qualquer atividade. Então, aquele que tem o hábito de orar, ele precisa estar sempre no seu quarto, procurando um lugar secreto, um lugar onde ele vai se derramar na presença de Deus e vai entrar nessa comunhão através da oração. Então, Edward M. Bondes, olha que coisa maravilhosa. Esse aqui, homens de oração. Então, ele vai citar aqui os homens de oração, né? Homens grandiosos
que romperam o seu tempo e que foram uma bênção usada nas mãos do Senhor. Então corra lá e adquira aí esta coleção do Eduardo M. Bond, Homem de Oração. Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha e compartilhe com seus amigos e sejam abençoados em nome de Jesus.